Quando a palavra humana, aquilo que a gente fala, se desvaloriza de tal forma que o nosso sim pode significar não. E quando a gente fala não, isso pode significar um sim, nossa sociedade, a nossa comunidade está falida, não é verdade? Como assim? Vou dar alguns exemplos. Quanto vale um sim, uma promessa de um político, principalmente em época de campanha? Ou quanto vale a palavra de um pai para um filho, para uma filha? Será que o não de uma mãe é firme o suficiente para ela manter o não, mesmo quando a criança é rebelde, mimada, faz pirraça, se joga no chão? Será que a mãe continua mantendo a sua palavra? Não é não? Dá para confiar na palavra de um vendedor de automóveis? Quanto vale aquilo que você diz para o seu cônjuge? Ou sua palavra, o seu compromisso com a igreja? Você assumiu, você se tornou membro, você assumiu o compromisso de frequentar a igreja, de dar o seu dízimo, de servir. Será que o nosso sim é sim? Será que o nosso não é não? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 5. Na sequência das nossas mensagens, nós chegamos agora no versículo 33, Mateus 5, 33. Eu quero ler com você até o verso 37, porque o Senhor Jesus Cristo tem algo a dizer sobre isso, sobre a nossa palavra, sobre aquilo que nós falamos. Mateus 5, 33 a 37. Veja aí na sua Bíblia, diz assim o nosso Senhor, começo aqui no verso 33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Lemos a palavra de Deus, estamos com a Bíblia aberta, e antes de pensarmos em juramentos, eu convido você a refletir comigo sobre duas posturas para com a Bíblia, duas atitudes para com a Bíblia que são inegociáveis para quem quer andar com Deus. A primeira atitude é o valor devido que deve ser dado às Escrituras. Você entende, você já entendeu, já caiu a ficha para você sobre isso que é de extrema importância? Digo, este fato de que a Bíblia é o próprio Deus falando. Você já tem essa concepção? Você já tem esse fervor no teu coração? O valor que as Escrituras têm é o valor que você dá para elas. Eu me lembro do Salmo 138 que nos diz, o salmista diz, louvarei o teu nome. Ele está falando com Deus, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. E aí o salmista diz assim, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Veja o que Deus fez com a palavra dele. Ele engrandeceu a palavra dele acima de tudo, em pé de igualdade com o seu nome, de maneira que é preciso que você, na sua vida com Deus, dê tanto valor à palavra de Deus, quanto você dá ao Deus da palavra. Eles estão em pé de igualdade. E o melhor termômetro do seu zelo por Deus, a melhor medida do quanto você realmente ama a Deus, é o quanto você ama este livro. Ele tem feito parte da sua vida. Você tem saboreado esta palavra, ele tem valor para você. Jesus ensinou sobre juramento, mas nós sabemos que antes disso, ele ensinou sobre a importância da palavra. Lembra-se de que ele disse em Mateus 5, não pensem que vim abolir a lei e os profetas, eu não vim abolir, mas cumprir. E olha o que Jesus diz, eu quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, Jesus diz assim, olha, digo a verdade,
Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. O Senhor Jesus Cristo aqui, que está nos ensinando sobre o juramento, Ele mesmo reconhecia o elevadíssimo valor da palavra de Deus. É inimaginável, é inconcebível que um cristão genuíno não tenha um caso de amor com a Bíblia. Evangélico tem um monte por aí. Está cheio de evangélico por aí. E o caso de amor dos evangélicos, muitos é com a própria riqueza, com a própria prosperidade. Estão aí nas igrejas buscando o que eles querem. Não estão nem aí para a Bíblia. Mas uma genuína fé cristã requer que você seja apaixonado pelas sagradas Escrituras. Que você seja uma pessoa que lê as Escrituras, que devora a palavra, que procura estudar e pensar nela, memorizá-la, que você se importa e se compromete em ouvi-la. Não há como ser um cristão genuíno sem ter este compromisso de amor com a palavra e ser profundamente grato pelo fato de Deus nos falar através dela. O segundo uso, a segunda postura para com a Bíblia, além do valor e decorrente do valor, é justamente se eu valorizo, eu uso adequadamente. É inconcebível que um cristão seja um cristão genuíno se ele não use corretamente as Escrituras. E como se usa as Escrituras? Jesus nos diz no contexto desse capítulo 5 de Mateus, e eu quero retornar ao que nós já lemos, o versículo 20, Jesus vai dizer assim: eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que estava acontecendo aqui? Os fariseus e mestres da lei não usavam a Bíblia corretamente. Eles distorciam a Bíblia. Eles adaptavam a Bíblia ao seu próprio querer. Eles diminuíam mandamentos, colocavam outros, inventavam coisas. E se você quer ser um cristão genuíno, é preciso se submeter à Bíblia, aos princípios da Bíblia, preceitos da Bíblia. Abrir a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, entender a Bíblia, colocá-la em prática, de forma pura, simples, humilde, sincera, completa, motivado simplesmente por agradar a Deus e não impressionar os outros. Estes fariseus e mestres da lei da época de Jesus, tem muitos deles hoje em dia em nossos arraiais, em nossos meios, não davam valor à Bíblia, não usavam a Bíblia corretamente, como já disse, distorciam a Bíblia, inclusive aquilo que a Bíblia falava sobre juramentos, e Jesus vem e desmascara tudo. E nós estamos acompanhando no capítulo 5, 6 exemplos que Jesus escolhe daquela realidade, 6 exemplos de deturpação que faziam da palavra de Deus e produziam uma falsa religiosidade, e Jesus apresenta a verdadeira forma de entender a Bíblia e colocar a Bíblia em prática. É o que ele chama de justiça muito superior. Esse é o tema do capítulo 5, uma justiça muito superior à dos religiosos. E para o nosso bem, Jesus disse como é que funciona a questão dos juramentos. Você já deve ter ouvido falar sobre o juramento. Já deve ter ouvido um monte de ideias e conceitos muito religiosos, né? Não pode jurar, tem que prometer. Jura de pé junto, pé separado, fazendo figas. E tem um monte de coisa que se diz sobre o juramento, mas Jesus veio nos salvar da confusão. E então nós encontramos Jesus citando o ensino da época. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Jesus está fazendo menção aqui a algo que não está ao pé da letra em nenhuma parte do Antigo Testamento. Essa frase que Jesus cita, ela se baseia em colocações lá de Êxodo, Levítico, mas não é exatamente o que a Bíblia diz. Tanto que ele vem e diz no versículo 34, na parte A, eu digo, não jurem de forma alguma. Veja, entenda o que está acontecendo aqui. Jesus não está se referindo à Bíblia, ao Antigo Testamento, e está invalidando o Antigo Testamento. Jesus está
batendo de frente com os enganos dos religiosos, os malabarismos que eles faziam com o mandamento sobre juramentos, e você vai entender quais eram, as formas sofisticadas que eles inventaram para quebrar um juramento e ao mesmo tempo fazer de conta que eram honestos e estavam cumprindo o juramento. Se tem gente que conseguia dar nó em pingo d'água, eram os fariseus. Esses eram bons. Eles pegavam a Bíblia, eles enrolavam a Bíblia, davam um jeito de desobedecer a Bíblia, fazendo de conta que estavam obedecendo. E é isso que o religioso faz até os dias de hoje. Esses caras, eles foram para Levítico 19 e interpretaram de uma maneira totalmente bagunçada. Em Levítico 19, 12 está escrito assim, olha, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. O que está em jogo aqui, especificamente nesse versículo de Levítico? O nome de Deus. Não jurar pelo nome de Deus, não profanar o nome de Deus assim. Sabe o que esses caras fizeram? Lembra que eles dão nó em pingo d'água. Não pode jurar falsamente pelo nome de Deus. Pelo nome de Deus não pode. Então, se eu jurar por algo que não seja o nome de Deus, então eu posso. E aí, por isso, Jesus vai dizer que eles juravam, então, pelo céu. Não estou jurando por Deus, estou jurando pelo céu. Eles juravam pela terra. Eu não estou jurando por Deus, estou jurando pela terra. Por Jerusalém, pela própria cabeça, e por aí vai. Então, eles tiraram o nome de Deus das expressões juramentais, de propósito, para dar a eles mesmos essa flexibilidade. Então, se eu quebrar um juramento, peraí, mas eu jurei por Jerusalém, tá? Percebe? A maneira sutil de desobedecer a palavra de Deus, de não se submeter inteiramente à palavra de Deus. Eu só estou ofendendo Jerusalém, não o Senhor. Eu estou só jurando pelo céu, pela terra, etc, etc. Só que eles não levavam em conta algo que Jesus mostra aqui muito claramente. Eles não levavam em conta que a terra é estrado dos pés de Deus, que os céus é o lugar onde está o trono de Deus, e que nem mesmo a nossa cabeça pertence a nós mesmos, ela pertence ao Senhor. Eles não levavam em conta que o mundo todo já pertence a Deus e que Deus está envolvido em tudo. Então, não se pode enganar a Deus e se esquivar dele dessa forma, porque o Senhor está envolvido em todas essas coisas. Sabe o que Jesus fez aqui? Ele está dizendo o seguinte, qualquer promessa, qualquer voto, qualquer juramento está conectado a Deus. Porque Ele está por trás de tudo, envolvido em tudo, à frente de tudo e é Senhor de tudo. Nenhum juramento é trivial. Toda palavra dada é uma palavra solene perante o Deus da verdade. Mas aqueles falsos crentes, você já entendeu, usavam a Bíblia, inventaram formas de mentir e serem falsos sem serem culpados. Então, o que aconteceu com o juramento na época? Ao invés de incentivar a honestidade, que o propósito do juramento era incentivar a honestidade, incentivar a solenidade, os juramentos inverteram, tiveram uma inversão de valor e agora tinham um efeito reverso, enfraqueciam a causa da verdade e promovem o engano. Os juramentos se tornaram manobras para enganar e trapacear os outros e claro que, como hoje, naquela época, as pessoas foram ficando cada vez menos confiáveis nas suas promessas e cada vez mais tranquilas em quebrar um compromisso e um voto. E Jesus não permite esse tipo de manobra, por isso ele vem e diz assim, não jurem de forma alguma. Porque quando uma pessoa faz esse jogo de palavras, olha, eu estou jurando pelo céu, tá? Não é por Deus, não é pelo nome de Deus. Quando se faz esse jogo de palavras e de juramentos, essa pessoa está acabando com o próprio juramento e dizendo que ele não tem valor. E Jesus se volta de maneira clara e firme contra tudo isso e desmonta esse sistema, pois isso é falta de sinceridade contra o próximo, contra Deus, um abuso contra o próprio Senhor. Agora, peraí, então quer dizer que meu avô, minha avó estava certa quando dizia que não pode jurar? Não pode jurar por nada. Crente não jura, né?
Já ouviu isso? Eu já ouvi, mano, crente não pode jurar. Veja, se você cair nessa de que é proibido jurar, como alguns fazem, você retorna ao que Jesus está denunciando, ao legalismo superficial, a mera lei externa, formal. Pode isso, não pode aquilo. Que não leva em conta o sentido do princípio, o sentido do mandamento. Você pode imaginar que não só evangélicos têm essa fama de não jurar nada, mas existem grupos religiosos, grupos até da sociedade, que se recusam a prestar juramento até mesmo no tribunal. Você sabia que tem gente que tem a postura de não jurar nada, nem mesmo no tribunal? Sabe quando tem que levantar a mão lá e dizer, prometo, juro, dizer a verdade, nada mais que a verdade, tão somente a verdade? Por exemplo, os Quakers, um grupo religioso lá, grupo religioso norte-americano. Eles não fazem juramento. Será que Jesus está proibindo o juramento em si? Você se lembra quando Jesus foi colocado perante o tribunal? Você se lembra? Ele foi levado perante o tribunal judaico, tribunal romano. Ele foi posto a juramento. Será que ele disse assim, eu não juro porque não pode jurar? De maneira alguma. O próprio Jesus se deixou colocar sob juramento. O sumo sacerdote, por exemplo, disse assim, exijo que você jure pelo nome do Deus vivo. Você é o Cristo, o Filho de Deus? Diga-nos. Jesus simplesmente diz assim, tu mesmo disseste. Ou seja, eu estou fazendo esse juramento. Eu sou o Filho de Deus, conforme você diz. O apóstolo Paulo fez juramentos nas suas cartas. Por exemplo, 2 Coríntios 1, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Veja que Paulo não só jura, como ele invoca o nome de Deus. A própria lei do Antigo Testamento diz para a gente fazer juramento, sim. Deuteronômio 10:10 diz, temam o Senhor, seu Deus, sirvam-no, apeguem-se a Ele e olha, façam os seus juramentos somente em nome dEle. E aí você vem e pensa assim, Paulo jurou, Jesus aceitou o juramento, a própria lei manda fazer juramentos, e o nosso Deus é um Deus que faz juramentos. E em Hebreus capítulo 6, diz que Deus, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com um juramento. Essa passagem de Hebreus 6 é maravilhosa. Ela apresenta o juramento que Deus faz a você, a mim. E Ele jura por si mesmo, porque não tem nada maior do que Ele. E Ele jura em nome dEle mesmo, digamos assim, e garante a nossa salvação através do seu Filho Jesus. Então, em todas essas situações, nós percebemos que o juramento é válido, ele tem o propósito de estimular a honestidade e tornar a verdade e a honestidade ainda mais solene e garantida. Então, Então, o que significa Jesus dizendo não jurem? Jesus está dizendo não façam esses juramentos falsos. Não façam esses juramentos impensados, levianos. Ainda mais não usem de artimanhas para escapar de uma coisa que você prometeu, mas aí você arruma desculpa, né? A gente faz isso hoje. Não é só o fariseu que dizia assim, não, mas eu não jurei pelo nome de Deus, por isso que eu não cumpri, eu jurei foi por Jerusalém. E a gente também, né? Não, mas veja, tal, e começa a arrumar desculpa para uma palavra que você deu e não cumpriu. Jesus está dizendo, não façam esse tipo de coisa. Tanto é, e aí chegamos na parte final da passagem de hoje, que Jesus vai esclarecer para nós. E Ele vai dizer assim, qual é a nossa prática como seguidores de Jesus? A nossa prática é, seja o seu sim, um sim. O seu não, um não. E o que passar disso? Vem do maligno, vem do diabo. O que significa isso? Seja uma pessoa sincera, seja uma pessoa de palavra, que aquilo que você diz tenha valor. Conta-se que um velho piedoso
religioso estava estudando seus manuscritos numa sala do monastério. E entra na sala um jovem monge e diz assim: venha ver, meu irmão, uma vaca voando. Tranquilamente, aquele doutor da fé se levanta dos seus estudos, vai para o pátio externo, começa a olhar para o céu e procura, com seus olhos cansados do estudo, os olhos afligidos pela luz, procura uma vaca voando. E o jovem cai na gargalhada e diz: oh, meu irmão, o senhor, toda a sua experiência parece tão ingênua a ponto de acreditar que uma vaca pudesse voar. O velho disse: por que eu não posso acreditar que uma vaca pode voar? E ele disse assim: eu prefiro acreditar que uma vaca possa voar do que acreditar que um crente possa mentir. Nada contra sermos espirituosos e brincalhões, mas eu acho que esse jovem aqui nunca mais fez essa piada com ninguém. Eu prefiro acreditar que uma vaca voa do que um crente, servo do Senhor Jesus Cristo, conte mentiras. Jesus não é contra o juramento em si, mas contra a desonestidade que se esconde por trás de afirmações, muitas vezes bem elaboradas, promessas rebuscadas. Ele está interessado numa honestidade constante e incondicional. Mas se aplica a qualquer coisa? Sim. Coisas grandes, importantes, como, por exemplo, votos conjugais que são feitos, boa parte deles hoje em dia, só para ficar bonito na internet, porque isso está na moda, né? Fazer uma cerimônia religiosa bonita, votos religiosos bonitos, porque aí a gente vai postar no Instagram. Deus não está nem aí para isso. Ele quer saber se você vai cumprir o que você prometeu. Isso vale para uma coisa pequena também, do tipo: e aí, vamos marcar de tomar um café? Você já lá dentro do teu coração, você não vai querer tomar café com a pessoa, mas você fala isso. Quanto vale essa palavra? Se não vale nada, você não é obrigado a tomar café com ninguém, mas você é obrigado a não dizer que vai tomar um café. É isso que Jesus está dizendo. Seja o seu café, café. Seja o seu tô fora, não quero, tô fora. E diante então da cultura judaica da época, totalmente confusa, e nossa, que brasileira hoje também, de engano disfarçado, aqui está a verdadeira justiça superior na área dos juramentos. Uma única palavra deve bastar. Para um seguidor do rei, a palavra dada é suficiente. A palavra dada corresponde 100% com a realidade. Basta dizer a verdade e cumprir o que disse. Jesus nos chama à honestidade. Tudo que é subterfúgio, tudo que é escape, tudo que é jeitinho brasileiro, por mais legal que seja, por mais educado que seja, Jesus diz, é do maligno. E você sabe por que Jesus diz aqui que se passar disso vem do maligno? Porque é mentira. E quem é o pai da mentira? É o maligno. O diabo ama mentira. Então, Jesus está colocando os nossos relacionamentos da vida debaixo dessa ordem, da sinceridade e da honestidade. Bom, hoje então você vai sair daqui sabendo algumas coisas sobre como você deve se portar como crente. Uma delas, se você marcar de encontrar alguém às 17 horas, em tal lugar, que horas você tem que se encontrar com essa pessoa? 17. 17:10? Não é cristão. Não é só falta de educação. Não é cristão. É em outro lugar? Não, é naquele lugar que você marcou. Ah, mas como é que eu faço se eu não consigo? Não marca. Marca menos coisas. Começa a marcar aquilo que você pode cumprir. Outra coisa que você vai sair daqui sabendo fazer, quando você diz para alguém que vai fazer algo, que aquela pessoa precisa, e naquela hora, no ímpeto, né, você fala porque você quer agradar, que você quer ficar bem na fita, só que aí você vai embora, você começa a pensar, fala, para eu fazer aquilo vai dar um trabalho. O que a gente faz? Deixa para lá. A partir de hoje, você e eu não vamos fazer mais isso. Se nós fizermos, nós vamos pedir perdão ao Senhor, e vamos procurar nos corrigir.
Quando a gente concorda em pagar uma dívida, quando a gente tem que fazer um acordo com uma empresa ou com uma outra pessoa, a gente não precisa assinar, a gente não é obrigado a assinar 300 páginas de contrato, reconhecer firma no cartório. Não precisa disso. Assina, não tem problema. Mas o que importa é você cumprir com a sua palavra. Pagar aquilo que você se comprometeu a pagar. Isso também está dentro do ensino de Jesus. Seja o seu sim, sim. É tanto por mês. Você vai? Vou. Isso é ser crente, isso é seguidor de Jesus. Você que é casado, casada, já sai daqui lembrando disso. Quando você prometeu ser fiel à sua esposa, ao seu marido, o seu sim, que o próprio Jesus usou, a expressão sim aqui, né? O seu sim lá no altar tem que ser suficiente para selar e garantir a sua fidelidade, a sua bondade, o seu carinho, o seu cuidado, o seu respeito. Você disse sim, eu prometi, eu disse sim, eu tenho que respeitar essa pessoa, eu tenho que tratá-la com carinho, eu disse sim, eu tenho que cuidar dela, eu disse sim, ela é a pessoa mais importante da minha vida depois de Deus, eu disse sim. E eu disse sim, e automaticamente eu disse não para outras mulheres. Relacionamentos, pensamentos, olhares, eu disse sim para essa pessoa, é só para ela. Você vai sair daqui hoje sabendo também que quando você vai contar um fato ou relatar um fato, você não vai mais ficar floreando. Porque essa é uma maneira também de desdizer as coisas, né? A gente vai contar uma história, mas muda um detalhe ou outro para se defender, reforçar um argumento, para afastar o outro do entendimento dos fatos, porque se ele realmente entender o que aconteceu, eu estou frito. Hoje você entende que você precisa dizer exatamente aquilo que aconteceu, não importa as consequências e prejuízos, né? Você derrubou aquela peça de vidro lá da sua avó, da sua mãe, ninguém viu. Você vai dizer que você derrubou. Você não vai dizer que uma lagartixa estava andando e aí de repente apareceu uma barata. E aí um passarinho entrou e você dá aquela floreada para dizer que caiu no chão. Você quebrou. Sua avó é brava, você quebrou, aguenta a braveza dela. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Quando o seu cônjuge confronta você, o seu pai, a sua mãe te pergunta alguma coisa, algo errado que você fez, não tem essa de invernizar a história para ficar de boas, para amenizar as coisas. Admita o que realmente você fez, o que aconteceu. A partir de hoje, você tem essas posturas para a sua vida. Uma outra, né? Você não vai a um evento da igreja, uma escola bíblica, por exemplo. Na verdade, porque não é prioridade para você. Só que você diz assim, não posso, não deu tempo, eu chego tarde do serviço, eu levanto muito cedo. Seja o seu sim, não, não. Eu não quero. Não vejo importância nisso. Para mim, eu tenho outras coisas mais importantes a fazer de quarta-feira, 7h30. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. Assumir o compromisso no ministério. Cumpre o compromisso no ministério. Se você diz ao filho, você que é pai e mãe aí, né? Filho, chegando em casa, você vai apanhar. Aí aquela criatura, né? Com aquela cara fofinha, na hora que chega em casa, dá um doce, dá um sono na criança nessas horas, né? Dá um sono, ela fica boazinha, fica um anjo, aí a mãe já olha e já se derrete, não corrige. Cuidado. Parece bobo? Parece inofensivo? Jesus disse que isso vem do maligno. Ou quando você promete algo legal para o seu filho, e é muito comum o pai não cumprir por esse e aquele motivo. Isso vem do maligno. Se você tem algum juramento falso na sua vida em aberto, hoje,
Você identifica algo, vai atrás disso, vai resolver, peça perdão, peça ajuda para o Senhor. Comece a cumprir aquilo que você prometeu e não tem cumprido. Voltando ao que pensamos no início dessa mensagem, se o sim na vida da gente vira não, e se o não vira sim, nossas relações estão corrompidas, falidas, nossas sociedades, famílias arruinadas. Eu digo, precisa ser mais fácil ver uma vaca voando do que a palavra de um crente não sendo cumprida. Tem problema jurar? Não tem problema. O problema é fazer de forma fútil. Irmãos, nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós somos aqueles que dizem que temos a verdade. João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que nós podemos afirmar que seguimos aquele que é a verdade, se a verdade não permear todas as nossas conversas, sejam elas corriqueiras, sejam elas conversas excepcionais? Leva isso para você. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. Vamos orar? Bendito Deus e Pai Celestial, louvado seja o Teu nome por trazer à luz e ao entendimento a Tua vontade para nós. A Tua palavra que nós corrompemos com o nosso coração carnal, deturpamos, torcemos. O Senhor vem, corrige, explica e mostra como de fato o Senhor deseja que vivamos para o nosso bem, para a Tua glória. O Senhor é o Deus da verdade. O Senhor prometeu ser o nosso pastor. O Senhor prometeu não nos abandonar. O Senhor garantiu com juramento que a Tua misericórdia, a Tua bondade nos acompanhariam todos os dias da nossa vida. O Senhor prometeu que nada nos faltaria. Deus, o Senhor é o Deus que cumpre e promete. O Senhor é o Deus que cumpre aquilo que diz para nós. O Senhor nos promete restaurar o vigor, guiar nas veredas da justiça, estar conosco até mesmo no vale da sombra da morte, e nós podemos confiar no Senhor. Mas nós queremos pedir que hoje o Senhor nos faça iguais ao Senhor nesse aspecto. Possamos dar a nossa palavra com coragem, mas com humildade, na dependência do Senhor, cumprir tudo aquilo que dissermos, para sermos como Tu és, o nosso pastor. Louvado seja o Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.